República Federal da Alemanha, relator ministro Joaquim Barbosa, requerente do Governo da República Federal da Alemanha, extraditando Mohamed Khalil Shames, ou Shames Mohamed Khalil, ou Shams Mohamed Khalil, ou Shams Mohamed Khalil George. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de pedido de extradição formalizado pelo governo da Alemanha por meio da nota verbal número 326 e com base em promessa de reciprocidade contra Mohamed Khalil Shames, ou Shames Mohamed Khalil, ou Shams Mohamed Khalil, ou ainda Shams Khalil George, nascido em Erzerta, no Líbano, e de nacionalidade desconhecida. Consta dos autos do mandado de detenção, expedido pelo Tribunal da Comarca de Düsseldorf, em 2004, informando que o estrangeiro é acusado da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e formação de quadrilha, mediante 12 atos autônomos. Eu decretei a prisão preventiva para extradição em 16 de maio de 2005. Atualmente, o extraditando encontra-se na prisão provisória de Curitiba, no estado do Paraná, em razão de pedido do próprio extraditando e por mim deferido. O interrogatório foi realizado no dia 11 de novembro de 2005, quando ele sustentou que a acusação que pesa sobre si não é verdadeira e assinalou que o seu nome é muito comum no Líbano e que, portanto, poderia ter ocorrido problema de homonímia. Em sua defesa escrita, alega que a Justiça do Brasil é exclusivamente competente para julgar os fatos imputados, pois a conduta de exportar entorpecente foi inteiramente praticada no Brasil. Sustenta inúmeras ilegalidades que impediriam o deferimento do pedido, como a inexistência de tratado de extradição entre Brasil e Alemanha, a falta de isenção da Justiça da Alemanha para julgar o extraditando, por suposta xenofobia contra árabes no país, o cerceamento de defesa consubstanciado no artigo 85 do Estatuto do Estrangeiro, que impede o extraditando de se defender dos fatos que lhe são imputados, a ausência de fidedignidade da tradução dos documentos e textos legais, imprecisões e omissões quanto ao local, data, natureza e circunstância do fato delituoso. Por fim, a defesa afirma que o extraditando vive, trabalha e tem família constituída no Brasil, o que obstaria a sua extradição, tendo em conta os ditames constitucionais e os pactos internacionais de que o Brasil é signatário. Ademais, sublinha que o extraditando já pediu sua permanência definitiva no Brasil, de modo a tornar possível futuro requerimento de naturalização. Diante das insistentes manifestações do extraditando nestes autos, alegando não ser ele a pessoa pretendida pela República Federal da Alemanha, eu solicitei informações à requerente, que enviou as impressões digitais da pessoa contra quem foi expedido o mandado de prisão, bem como uma fotografia. O laudo de confronto papiloscópico encontra-se as folhas 389 e 399. Por fim, a Procuradoria-Geral da República opina pelo deferimento do pedido ao relatório. Pelo extraditando, falará o doutor Ayrton Rocha Nobre. A palavra. Senhor relator, senhor presidente, ministra Carmen Lúcia, demais membros da Escola da Corte, digno representante do Ministério Público, caros colegas presentes à sessão. Como bem apontou o ilustre relator, o caso que ela se enfoca trata de pedido de extradição relacionado a Mohamed Khalil Shames, deduzido por meio da nota verbal número 207, de 2005, pelo governo da Alemanha. Contrapondo-se a tal pretensão, e duvidosamente irregular, ofertou-se defesa técnica que, neste ato, é reiterada e que se espera seja plenamente acolhida por essa colenda Corte Suprema. Cumpre rememorar, ainda que em apertada síntese, alguns aspectos relevantes que foram enfocados na defesa oportunamente oferecida a essa colenda Corte, e onde claramente se indica que, se algum fato típico cabe ao extraditando ser imputado, este não poderia ir além da conduta que teria sido supostamente praticada em território nacional, firmando claramente para apuração e julgamento a competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. A questão já foi enfrentada em outras situações por escolhendo o STF, e em aresto relatado pelo ilustre ministro Paulo Brossard, já se deliberou que os momentos distintos de um fato único são considerados crimes distintos,
prestigiando-se com isso a norma inscrita no artigo 6º do Código Penal Brasileiro, de onde se extrai que considera-se praticado o crime no lugar em que incorreu a ação, omissão, no todo ou em parte. Em sábias preleções sobre o tema, o ilustre ministro Celso de Mello, ao apreciar o pedido deduzido na extradição número 541, publicada na RTJ 145/428, asseverou ipsis verbis que tenho, assim, por existente na espécie uma causa objetiva impeditiva do deferimento do pedido tradicional, é que o nosso ordenamento jurídico obsta à concessão da extradição quando o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. O ministro ele faz referência à Lei 6.815 de 80, artigo 70, inciso 3. E em seu brilhante voto, ainda o ministro Celso de Mello expressa clara conclusão no sentido de que deferir o pedido extradicional formulado pelo governo da República Italiana certamente configurará, no caso, inaceitável ofensa ao postulado indeclinável da soberania estatal brasileira. Registra-se mais, por ocasião do julgamento da extradição número 506/5, cuja decisão foi publicada no DJ de 26 de 11 de 93, em que figurou como relator, é claro, o ministro Marco Aurélio. Ali se expõe que temos aí a dualidade quanto à jurisdição, e no caso, muito embora não haja processo iniciado no Brasil, creio que a extradição se torna impossível diante do disposto no inciso 3 do artigo 77, que é transcrito no voto e de onde extrai que tem o seguinte teor: não se considerar a extradição quando, item terceiro, o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Continua o ministro Marco Aurélio naquele voto prolatado, então, dizendo que, se essa premissa é verdadeira, e creio que o é, peço vênia ao nobre relator para indeferir, no caso, a extradição, porquanto, na verdade, temos dois óbices distintos, porque não podemos atribuir ao legislador a inserção em um dispositivo legal de preceito inútil. O primeiro, alusivo ao inciso 5º, e Sua Excelência homenageou esse dispositivo. O segundo, pertinente ao inciso 3º, e, no caso, temos aí o conflito do pedido com a norma. Peço vênia, diz o relator, portanto, a Sua Excelência, e concluo pelo indeferimento da extradição requerida. Ora, reafirma-se tal orientação, aliás, no plano do direito internacional, quando, como cita, inclusive, o digno representante do Ministério Público em seu parecer, embora o faça de forma diversa daquela com que, efetivamente, a Convenção Única de Nova Iorque o faz. O artigo 36 desta norma prevê claramente que, como condutas distintas, o transporte, a importação e a exportação. Resulta nítido, portanto, à luz de tais ensinamentos e normas, que são diversas tais condutas e, conforme o melhor entendimento, caracterizam elas crimes distintos. Um, inteiramente praticado no Brasil, seja de exportar. Outro, iniciado no Brasil, consumado no exterior, transportar. E outro, praticado no exterior, se refere a importar. Na situação ora enfrentada, o que se imputa ao extraditando corresponderia, como se indica nos autos, à exportação de substância entorpecente, não havendo elemento probatório que se volte a indicar qualquer outra conduta de modo a autorizar a conclusão em sentido diverso. Peço vênia a Vossa Excelência, o ilustre relator, para trazer do mandado de detenção extraído pelo Tribunal da Comarca de Düsseldorf, Alemanha, os seguintes aspectos. Aponta-se aqui as folhas 30 dos autos. A mais tardar em março de 2001, o acusado decidiu, em união com outros autores separadamente perseguidos e em parte não identificados, transportar cocaína desde a América do Sul para a Europa e vendê-la lucrativamente. Mais adiante, detalhadamente foram planejados e cometidos os seguintes atos, afirma-se neste documento. E aí temos o relato relativo aos 12 casos que estariam gerando o pedido de extradição. O primeiro deles, referido, teria ocorrido em 26 de março de 2001, quando se teria utilizado uma transportadora brasileira, estando o acusado no Brasil, e teria sido, quando muito, a pessoa que teria repassado a droga a ser transportada. O item 2, referencia-se o fato de estar ele em São Paulo. Terceiro caso, meados de 2001, o acusado teria tido contato com uma correia que teria sido mandada de Recife, via Lisboa, a Stuttgart. Em setembro de 2001, o caso número 4, também faz referência especificamente ao fato de ter havido transporte de cocaína desde o Brasil
para a Alemanha. E em todos os demais casos, os quais deixo de me referir para não tornar cansativa a minha exposição, porque sei que o senhor relator deve ter bem analisado esse aspecto, se repete essa mesma linha de informação. Observa-se, portanto, que a presente extradição, requerida em favor de Mohamed Khalil Chames, não tem como prosperar e não pode ser deferida se a ele não se puder efetivamente imputar conduta típica, outra que não a de exportar. Em tal contexto, não se tornará aceitável entregar a um tribunal estrangeiro o supremo poder que é conferido ao judiciário brasileiro, a quem duvidosamente compete na situação enfocada a solicitar as provas que o Estado alemão tenha sobre a conduta do agente para que, então, se possa processá-lo no Brasil. Postas tais considerações, gostaria apenas de lembrar a Vossas Excelências que tem sido uma prática comum os países de grande porte, de grande nível, interferirem naqueles outros países que se julgam o seu quintal. Não têm competência suficiente, não têm o poder que querem ter para combater o uso da droga nos seus próprios limites e querem fazer o combate no quintal do vizinho. Né? É típico desses países imperialistas, entre os quais incluímos a Alemanha e os Estados Unidos. E é preciso que esta Corte atente para este aspecto que é extremamente relevante. Portanto, feitas tais considerações, esperamos que Vossas Excelências indefiram o pedido de extradição, ora requerido. É só, Excelência. Obrigado. Com a palavra, ministro relator. Obrigado a vocês. Senhor presidente, o pedido funda-se em promessa de reciprocidade oferecida pela República Federal da Alemanha nos termos do artigo 76 da Lei de Extradição e reúne, a meu ver, todas as condições de admissibilidade exigidas por esse diploma legal. Consta dos autos a formalização pela via diplomática do pedido de extradição, acompanhada de mandado de prisão decretada pelo Tribunal da Comarca de Düsseldorf, no qual estão os transcritos os dispositivos da lei alemã referentes à tipificação, à pena e à prescrição. Tudo devidamente autenticado e vertido para o vernáculo. O mandado de prisão contém as indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando, conforme se observa as folhas tais. Da análise das folhas supraludidas, vê-se que os 12 delitos imputados ao extraditando estão precisamente descritos um a um, não incidindo, portanto, qualquer vício decorrente de inobservância do artigo 80 da Lei 6.815. Sobre o requisito da dupla tipicidade, na legislação penal brasileira, o crime imputado ao extraditando encontra correspondência nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343, a atual Lei de Entorpecentes. Igualmente, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. De acordo com o mandado de prisão, os fatos ocorreram de 26 de março de 2001 a 15 de setembro de 2002. Pela lei alemã, é de 20 anos o prazo de prescrição dos delitos cuja pena máxima exceda a 10 anos. No caso do tráfico de entorpecentes, artigo 29, a linha 1 da Lei de Entorpecentes alemã, e do crime de associação para o tráfico, artigo 30 da mesma lei, sequer há uma pena máxima combinada, podendo exceder, portanto, aquele prazo. Aplica-se, deste modo, a prescrição pelo tempo máximo. À luz da legislação brasileira, do mesmo modo, não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que a pena máxima do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de 15 anos e do crime de associação é de 10 anos, alcançando-se, portanto, a prescrição do primeiro em 20 anos e do segundo em 16 anos. Sobre a alegação da defesa de que a inexistência de tratado de extradição entre Brasil e Alemanha impediria o deferimento do pedido, não merece prosperar. Tanto a Lei 6.815 admite a extradição com base em promessa de reciprocidade, como a jurisprudência da Corte é pacífica nesse sentido, cumprindo apenas averiguar se a promessa de reciprocidade tem condições legais de ser cumprida pelo requerente. Cito alguns precedentes nos quais esse entendimento foi consagrado. A extradição 1025, ministro Eros Grau, extradição 1027, ministro Gilmar Mendes, e a extradição 975, ministro Marco Aurélio. Sobre o argumento da defesa de que a competência para processar e julgar os delitos imputados é exclusivamente da Justiça brasileira, leio o trecho
trecho do inquérito instaurado que interessa a questão. Aspas. A mais tardar em março de 2001, o acusado decidiu, em união com outros autores, transportar cocaína desde a América do Sul para a Europa e vendê-la lucrativamente, tendo sido de essencial importância para o acusado e os terceiros envolvidos garantir um decurso eficiente dos transportes e da comercialização da droga mediante uma ajuda mútua e uma divisão do trabalho. O acusado, que atuava principalmente sob a alcunha de Abu Khalil, foi membro de um nível hierárquico superior de uma organização de narcotraficantes e foi responsável pela organização da importação clandestina e a entrega da cocaína. Fecha aspas. Assim, é atribuído ao extraditando o domínio final do fato, desde a exportação até a venda da droga na Alemanha, na condição de um dos líderes da suposta organização criminosa. Os precedentes dessa corte são no sentido de se tratar de competência concorrente dos países onde ocorreram os crimes de tráfico de entorpecentes. Cito: extradição, tráfico internacional de entorpecentes, competência internacional concorrente. À vista da Convenção Única de Nova York, de 1961, e para efeitos extradicionais, cada uma das modalidades incriminadas no tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes deve considerar-se um delito distinto, donde a competência da Dinamarca para julgar o crime de importação para o seu território de droga remetida do Brasil, sem prejuízo da jurisdição brasileira sobre a exportação ou tentativa de exportação da mesma mercadoria. Essa é a extradição 962, relator ministro Sepúlveda Pertence. Também na mesma linha, eu cito a extradição 729, também do ministro Pertence. Igualmente, a extradição 636, ministro Sidney Sanches. Também não merece acolhida a alegação de que o artigo 85, parágrafo 1º do Estatuto do Estrangeiro é inconstitucional por cercear o direito de defesa do extraditando. Destaco no ponto trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra da doutora subprocuradora, doutora Cláudia Sampaio Marques. Cito: relativamente à alegação de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 85 do Estatuto, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade de tal dispositivo com a Constituição Federal de 88. Há uma razão para tanto. No processo de extradição, não se procede ao julgamento em si do crime imputado ao extraditando. Visa-se apenas a entrega deste ao Estado requerente, a fim de que cumpra sentença condenatória ou responda a procedimento investigatório. Adota-se, portanto, no Brasil, o chamado sistema belga, ou de contenciosidade limitada, permitindo-se à defesa que verse exclusivamente sobre a identidade da pessoa reclamada, eventual defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição. Fim de citação. O extraditando sustentou nesses autos não ser ele a pessoa contra quem o Tribunal de Düsseldorf expediu o mandado de prisão. Diante disto, eu diligenciei nos seguintes termos, aspas: oficia-se ao Ministro de Estado da Justiça para que ele solicite informações ao governo alemão que permitam averiguar se a pessoa contra quem o Tribunal da Comarca de Düsseldorf expediu o mandado de prisão efetivamente é o extraditando, preferencialmente mediante o envio de fotos, fichas datiloscópicas, cópia de documento de identidade, filiação ou outros que deem certeza acerca da sua identidade. A República Federal da Alemanha enviou as impressões digitais e uma fotografia do extraditando. Encaminhados os autos à Polícia Federal, no estado do Paraná, foi elaborado o laudo de perícia papiloscópica de folhas tais, no qual se confirmou que o extraditando é mesmo a pessoa procurada pela Alemanha. Outro argumento da defesa é o fato de o extraditando possuir família no Brasil e ter requerido visto de permanência definitiva no país. Da mesma forma, eu entendo que não merece prosperar esse argumento, já que é pacífico, nesse sentido, o entendimento do tribunal, consagrado na súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.
Por fim, a alegação de suposta xenofobia praticada pela Justiça da Alemanha contra árabes, bem como a afirmação de que a tradução oficial dos documentos para o português não teria sido fidedigna. Não encontram respaldo nos autos tais alegações, baseando-se apenas na opinião da própria defesa. Preenchidos, portanto, senhor presidente, todos os requisitos para extradição, conforme preceitua a Lei 6.815. Nesse sentido, por isso, eu entendo que o pedido deve ser deferido. Integralmente. Antes do exposto e acolhendo o parecer do Ministério Público, eu defiro o pedido de extradição de Mohamed Khalil Chames, ou Chames Mohamed Khalil, ressalvando apenas que, na eventual hipótese de condenação, deverá ser efetuada a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil por força do processo de extradição. É como eu voto. A divergência? Deferido a extradição, nós temos voto do relator. Extradição 998, também da República Federal da Alemanha. Ministro Joaquim Barbosa, requerente governo da Alemanha, extraditando Senhor a TEM. presidente, uma questãozinha de ordem. Talvez a ministra Carmen queira levantar a questão de ordem relativa ao habeas corpus que havia. Agora a decisão está prejudicada. É monocrático. Que havia um habeas corpus. Bom, mas se está trazendo a extradição, a matéria... Prejudicada e é monocrática. É, a Vossa Excelência resolve, não, Cláudio. Extraditando a TEM Balu, ou Balu, a TEM Mahmoud, ou Aue Hassan Ali. É um problema. Khaled Abdul Faz parte Latif. do mesmo grupo, né, do mesmo lote de... E o ministro Joaquim é prevento para todos os casos. Estranho. Que prevento? Genocídio da colônia árabe no Brasil. Foram 12 ou 14 extradições Vossa distribuídas. Excelência tem a palavra. Tá certo. Também, no caso, trata-se de pedido de extradição formulado pelo governo da República Federal da Alemanha contra Hatem Balu, ou Balu Hatem Mahmoud, ou Alve Hassan Ali, ou Khaled Abdul Latif, ou ainda Latif Khaled Abdul. Consta dos autos, cópia do mandado de detenção expedido também pelo Tribunal de Düsseldorf, informando que o estrangeiro é acusado da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Decretei a prisão preventiva em 17 de junho de 2005. Atualmente, o extraditante encontra-se no presídio Adriano Marrei, em São Paulo. O interrogatório foi realizado em outubro de 2005, ocasião em que o interrogando afirmou que a acusação que pesa sobre si não é verdadeira. Na defesa, alega-se que já está respondendo no Brasil a processo criminal por tráfico, o que impediria a extradição com base no artigo 77, inciso 5º do Estatuto. Ademais, prossegue a defesa, à época dos fatos narrados no mandado de prisão, o extraditando estaria no Brasil, de modo que não poderia ter cometido os crimes que lhe são imputados na Alemanha. Afirma que a competência para processar e julgar os fatos é da Justiça brasileira e que a extradição não pode ser efetivada, tendo em vista a ausência de tratado entre Brasil e Alemanha sobre o tema. Por fim, a defesa alega que o extraditando possui residência fixa, família e trabalho honesto no Brasil, violando o seu ius libertatis, a prisão preventiva decretada. Procuradoria-Geral da República opina pelo deferimento. É o relatório. Pelo extraditando, falará o doutor Sérgio Barros da Silva. Senhor ministro-presidente, senhor relator, os demais ministros. A República Federativa da Alemanha formalizou o requerimento extradicional em face do extraditando com base em promessa de reciprocidade, ante a inexistência de tratado de extradição entre o Brasil e o Estado requerente.
Tendo sido decretada a prisão preventiva para assegurar a eventual medida, o mandado de prisão foi cumprido em junho de 2005, por ordem do mandado de prisão expedido pelo juiz da 9ª Vara Federal da cidade de São Paulo. Esclarece que o itaditano fora preso e processado pela Justiça Federal Brasileira e condenado a 25 anos e 4 meses de reclusão e 310 multa em regime integralmente fechado. O pleito extradicional viera por via diplomática, instruído com cópia de mandado de prisão, expedido pela autoridade judiciária da cidade de Düsseldorf, onde consta uma pluralidade de nomes, e que, segundo a investigação da promotoria de Düsseldorf, Alemanha, o extraditando fora reconhecido por apenas fotografias e reconhecimento de voz. Hatem Mohamed Balot é libanês, residente no Brasil há mais de 10 anos, constituiu família, tem filha brasileira. Conforme já noticiado, foi processado e julgado pela Justiça Federal Brasileira, que é competente para processar e julgar nos termos do artigo 5º do Código Penal, o princípio da territorialidade. Conforme já asseveramos, senhores ministros, já foi condenado pela Justiça Brasileira a pena de 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime integralmente fechado. Esse fato resultou da investigação realizada pelos policiais federais brasileiros e os policiais da Alemanha. Ou seja, caso fosse extraditado, estaria ocorrendo bis in idem, ou seja, seria condenado pelo mesmo crime por mais de uma vez. Assim sendo, o pedido da Alemanha de extradição carece de fundamento, tendo em vista que Hatem, conforme já dito, já foi processado e julgado pela Justiça Brasileira. Conforme dispõe o artigo 77 da Lei 6.815 de 1980, ele se enquadra perfeitamente nos casos que não se admite a extradição. Não se considerará a extradição quando o extraditando estiver a responder processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Inexorável, Excelência, que é o mesmo fato, que ele já foi condenado pela Justiça Federal Brasileira. Além do que, Excelência, não existe tratado entre o Brasil e a Alemanha, e sim promessa de reciprocidade. Nós entendemos que essa promessa de reciprocidade não deixa nenhuma garantia que será cumprida na integralidade, uma vez que a Constituição da República da Alemanha não admite a extradição de cidadãos alemães, de cidadão daquele país. Desta forma, ele confronta sobremaneira com a Constituição da República Federativa do Brasil, que admite exceção. Ou seja, a Alemanha não extradita em nenhuma hipótese, fato esse que torna inexequível neste particular a promessa de reciprocidade. Além do que, Excelência, a própria Constituição da República Federativa da Alemanha, que não admite a extradição dos seus nacionais, confronta com o pedido de extradição, tendo em vista que confronta com a própria Constituição da República Federativa da Alemanha, uma vez que ela mesma não admite
sendo assim um pedido unilateral. Excelência, por tudo que mais do que os autos consta, Excelência, requer seja extinto o pedido sem julgamento de mérito, por ser questão de justiça. Presidente, o pedido de extradição funda-se em reciprocidade. Consta dos autos a formalização pela via diplomática do pedido de extradição. Consta também o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Düsseldorf, a transcrição dos dispositivos legais do direito alemão, relativos à pena e à prescrição e à tipificação, tudo devidamente traduzido e autenticado. O mandado de prisão contém as indicações precisas sobre o local, data, natureza e as circunstâncias dos 14 fatos delituosos imputados ao extraditando. Vê-se ali, nesse mandado, que os delitos supostamente praticados estão precisamente descritos, não incidindo, portanto, qualquer vício decorrente de inobservância do artigo 80 da Lei 6.815. Assim, não subsistem os argumentos da defesa no sentido de que a denúncia seria vaga e não traria nenhuma prova do envolvimento do extraditando. Ao contrário, consta do mandado que o acusado foi identificado pelos seus cúmplices residentes na Alemanha, por parte em fotos, como sendo o organizador do narcotráfico e fornecedor de cocaína do Brasil para a Europa. Além disso, existem testemunhas que reconheceram sua voz em gravações de conversas telefônicas que continham acordos sobre os negócios da droga ou a organização da sua importação clandestina. A atuação e a posição do acusado dentro da organização global foram confirmadas especialmente pelas declarações de Fugali e Shakur, já condenados mediante uma sentença transitada em julgado como membros da citada organização, que, pelas suas próprias posições destacadas, dispunham de informações detalhadas com respeito ao acusado. Da cocaína importada ilegalmente puderam ser apreendidas quantidades parciais. Esses dados são extraídos do documento que acompanha a nota verbal. O crime imputado ao extraditando encontra, portanto, correspondência nos artigos 33 e 35 da nova lei de tox, não incidindo o óbice do artigo 77.2 da lei 6.815. Igualmente, não há que se falar em extinção da punibilidade. De acordo com o mandado de prisão, os fatos ocorreram de outubro de 2000 a 23 de março de 2003. Pela lei alemã, é de 20 anos o prazo de prescrição de delitos cuja pena máxima exceda 10 anos, como já frisei na extradição no processo anterior. Segundo a legislação brasileira, do mesmo modo, não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que a pena máxima do crime de tráfico é de 15 anos e do crime de associação é de 10 anos, alcançando-se, portanto, a prescrição do primeiro em 20 e o segundo em 16 anos. Sobre a alegação da defesa de que a inexistência de tratado de extradição entre Brasil e Alemanha impediria o deferimento do pedido, esta não merece prosperar. Tanto a Lei 6.815 admite a extradição com base em promessa de reciprocidade, como também a jurisprudência dessa Corte, que é pacífica no sentido, nesse sentido. Se a promessa de reciprocidade tem condições legais de ser cumprida pelo requerente, há de ser aceita. Sobre o argumento da defesa de que a competência para processar e julgar os delitos imputados é da Justiça brasileira, leio o trecho do mandado de prisão. A mais tardar em outubro de 2000, o acusado decidiu, em união com André Fugali e posteriormente com Elias Shakur, transportar em forma organizada vários quilos de cocaína desde a América do Sul para a Europa e vendê-la lucrativamente, tendo sido essencial importância para o acusado e os terceiros envolvidos garantir a eficiência do transporte e da comercialização da droga mediante uma ajuda mútua e uma divisão do trabalho.
Assim, senhor presidente, é atribuído ao extraditando o domínio final do ato de tráfico, de exportação, desde a exportação até a comercialização da droga. Os precedentes da Corte são no sentido de se tratar de competência concorrente, como já citei no caso anterior, inúmeros precedentes. Também não vejo a presença do óbice do artigo 77 da lei. O extraditando responde no Brasil a processo por fatos diversos, pois o processo criminal aqui instaurado se ocupa de suposto crime de tráfico internacional de entorpecentes praticado pelo extraditando no ano de 2005, ao passo que na Alemanha os crimes teriam sido praticados entre o ano de 2000 e o ano de 2003. Também a existência de família no Brasil não constitui óbice ao deferimento da extradição na forma da súmula 421. Os demais argumentos de que o extraditando não estava em território alemão à época dos fatos que lhe são imputados não estão demonstrados nestes autos e devem ser alegados perante a Justiça da Alemanha, por dizerem respeito ao mérito da ação penal lá em curso. Preenchidos, portanto, todos os requisitos para extradição, conforme preceitua a Lei 6.815, o pedido deve ser deferido. Assim, eu concluo, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral, para deferir o pedido de extradição, ressalvando apenas que, na hipótese de condenação, deverá ser efetuada a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil por força deste processo. E, tendo em vista, por derradeiro, que o extraditando responde a processo aqui no Brasil e respeitando o disposto no Estatuto do Estrangeiro, a extradição só será executada após a conclusão do referido processo ou o cumprimento da pena eventualmente aplicada aqui no Brasil, cabendo, porém, ao excelentíssimo senhor presidente da República disposição em sentido contrário. É como voto. Há divergência? Deferida a extradição, nós temos voto do relator. Sem sustentação. Ministro Joaquim Barbosa, extradição 997, também da República Federal da Alemanha. Requerente governo da Alemanha, extraditando Vaid Abu Krum, ou Abu Kahum Vaid, ou Agnes Mário, ou Shair Ami Munir, ou Al-Kajaf Mohamed, ou Azim Abbas. Extradição formalizada também pelo governo da Alemanha, com base em promessa de reciprocidade. Mandado de detenção também expedido. Hein? Nós acreditamos que o caso é igual, né? Acreditamos, hein? Que o caso é igual. Até as datas, olha, eu decretei na mesma data, a prisão foi efetuada na mesma data Não há sustentação. no caso anterior. A defesa escrita alega a necessidade de realização de um novo interrogatório, uma vez que o extraditando estava acompanhado por defensor ad hoc, o que o teria prejudicado. No mérito, alega-se que a competência para processar e julgar as infrações atribuídas ao extraditando é da Justiça brasileira, visto que os fatos narrados teriam sido praticados aqui no território brasileiro. Alega-se também que o extraditando responde a processo no Brasil e que também constituiu família aqui. Procuradoria pronuncia-se pelo deferimento ao relatório. Voto. Não há sustentação. Consta dos autos a formalização do pedido de extradição, acompanhado de mandado de prisão, decretada pela Justiça da Alemanha, bem como dos dispositivos legais referentes ao crime, a pena, a prescrição, tudo devidamente traduzido e autenticado. Há indicação precisa sobre o local, data, natureza e circunstância dos fatos, que são absolutamente iguais aos descritos no processo anterior.
Sobre o requisito da tipicidade, sobre o requisito da dupla tipicidade, na legislação penal brasileira, o crime imputado é o dos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxico. Não há que se falar em extinção, porque, da mesma forma, como descrito nos casos anteriores, os supostos fatos atribuídos ao extraditando foram cometidos já no século XXI, portanto, não há que se falar em prescrição. Sobre a alegação da defesa de que é necessário novo interrogatório do extraditando, é infundada essa alegação. O extraditando foi devidamente citado e entendeu perfeitamente o teor da citação, pois, como bem observou o representante do Ministério Público, ele fala 4 idiomas, sendo um deles o idioma brasileiro. Ademais disso, de acordo com o termo de interrogatório, foi nomeado defensor ad hoc em razão da ausência do defensor constituído. No mandado de folhas tais, consta que deveria comparecer acompanhado de defensor e também que iria ser interrogado para instruir processo que lhe move à Justiça da República Federal da Alemanha. Ambas as informações devidamente grifadas e postas em destaque. Sobre o argumento da defesa de que a competência para processar seria da Justiça brasileira, volto a invocar os inúmeros precedentes nessa corte no sentido da competência concorrente. Também não merece prosperar a alegação de que o extraditando responde no Brasil a processos pelos mesmos crimes. Como dito na manifestação da PGR, os crimes que fundamentam o pedido ocorreram entre setembro de 2001 e agosto de 2003. Por outro lado, os delitos pelos quais ele responde no Brasil ocorreram nos anos de 2004 e 2005. Assim, sendo diversos os fatos que deram origem à persecução penal no Brasil e na Alemanha, não incide o óbice do artigo 77, inciso 5º do Estatuto do Estrangeiro. Outro argumento da defesa é o de que o extraditando possui família no Brasil. Mas, como já vimos, segundo a súmula 421, isso não constitui óbice ao deferimento. Por fim, tendo em vista que o extraditando responde a processo aqui no Brasil, a extradição só será executada após a conclusão do processo ou cumprimento da pena, cabendo decisão em contrário do senhor presidente da República, caso ele assim o decida. Entendo que estão preenchidos, portanto, todos os requisitos para a extradição, conforme preceitua a lei de regência. A última ressalva que eu faria em relação à detração do tempo de prisão, caso ele venha a ser condenado. Concluo, portanto, pelo deferimento. Para o voto. A divergência deferida à extradição. Zayé. Justiça Pública da Pertence, ação direta de inconstitucionalidade 3426, requerente Confederação Nacional do Comércio, requerido governador do Estado da Bahia e Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Senhor presidente, a Confederação Nacional do Comércio propõe ação direta de inconstitucionalidade do artigo 12A, acrescentado à Lei Estadual 7.014, de 96, Lei Básica do ICMS baiano, pela Lei Estadual 8967, de 2003. Este é o teor da norma impugnada. Nas aquisições interestaduais de mercadoria para fins de comercialização, será exigida antecipação parcial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no inciso 3 do artigo 23, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição. Sustenta-se, em suma, que tal dispositivo teria crescido
a todos os regimes de apuração do imposto, regime simplificado, regime normal, regime de apuração, etc., a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS em caso de aquisição de mercadoria em outros estados para comercialização na Bahia. Essa determinação, a determinação violaria os seguintes dispositivos constitucionais. O inciso 5 do artigo 150, pois, com antecipação parcial do ICMS, o ingresso de aquisições originárias de outros estados estaria onerado, o que importaria a limitação ao tráfico de bens por meio de verdadeiro imposto interestadual, que configuraria guerra fiscal. Inciso 4 do artigo 1º, inciso 4 do artigo 170, já que seria inegável a restrição à realização de operações mercantis. O artigo 152, pois ocorreria o estabelecimento de diferença tributária entre bens em razão de sua procedência. B, o parágrafo 7 do artigo 150, uma vez que a Constituição só autoriza a cobrança antecipada do imposto em caso de substituição tributária, o que não aconteceria no caso, como a própria norma questionada explicita, ao deixar de fora do seu alcance aquelas empresas que estão submetidas à real hipótese de substituição tributária, diferenciando assim o próprio instituto que criou daquele outro constitucionalmente autorizado. Inciso 8º do artigo 22, inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 155, dada a incompetência do Estado para legislar sobre o comércio interestadual e estabelecer alíquotas aplicáveis às operações interestaduais de circulação de mercadorias. Afirma ainda que coexistem, atreladas ao artigo 12A, normas constantes de outros dispositivos criados pela mesma lei, que estão intrinsecamente ligados àquele artigo, não possuindo normatividade autônoma. Sustenta, então, a inconstitucionalidade por arrastamento dos dispositivos acrescentados aos seguintes artigos da Lei 7.014, etc., que transcrevi no relatório distribuído. Sobre esse último dispositivo, o parágrafo 6º, aduz a proponente ainda a violação dos artigos 19, 152, 179 e 174, já que a exclusão das empresas pagadoras inscritas no Sim Bahia, micro e pequenas empresas, da possibilidade da apropriação do crédito do imposto pago antecipadamente criaria uma situação de desigualdade em relação às demais empresas submetidas ao regime normal de apuração do ICMS, o que anularia o tratamento tributário favorecido e diferenciado de quem eram beneficiários. Apliquei ao caso o procedimento do artigo 12 da Lei 9.868. Em suas informações, suscita o governador do Estado o indeferimento liminar da ação, tendo em vista a alteração ocorrida na norma questionada pela Lei 9.159, de 9 de julho de 2004, que lhe teria acrescentado o parágrafo 3º, não mencionado na inicial pelo proponente. Argui também inépcia da inicial, pois a proponente não teria aludido a que lei se refere os artigos acoimados de inconstitucionalidade, restringindo-se a informar que o artigo 12 teria sido criado pela Lei 8.070. No mérito, defende a constitucionalidade das normas apontadas. Extrapo, dentre outros argumentos, insta a destacar de início que a norma legal não estabelece aumento da carga tributária no regime normal, nem modificação das alíquotas internas e interestaduais, mas mera alteração no momento de vencimento da obrigação de recolher a diferença de alíquota devida nas operações interestaduais, sendo assente no âmbito desse Supremo Tribunal que tal circunstância não implica qualquer mácula de inconstitucionalidade, podendo tal obrigatoriedade ser estipulada, inclusive por via de decreto, a propósito, RS tais e tais. Na verdade, a antecipação parcial a que alude o artigo 12A diz respeito ao valor devido ao Estado da Bahia, relativo à diferença de alíquota nas operações interestaduais, artigo 155, 7 e 8 da Constituição. Certo é que, nas operações de prestações sujeitas ao CMS, que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adota-se a alíquota interestadual,
quando o destinatário for contribuindo o imposto, cabendo ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. O Estado da Bahia, no uso de sua competência constitucional para instituir e cobrar o ICMS, estabeleceu que a referida diferença de alíquota prevista constitucionalmente passaria a ser devida no momento da aquisição interestadual das mercadorias para fim de comercialização, sem prejuízo da utilização do valor pago como crédito fiscal para compensar com o montante devido na saída da mercadoria, em observância ao princípio constitucional da não cumulatividade. Como destacar que a norma, ao contrário do que é alardeado, visa apenas equacionar possíveis distorções resultantes do caráter nacional do ICMS, em que operações interestaduais sujeitas à alíquota reduzida ensejem carga tributária inferior às operações internas submetidas à chamada alíquota cheia, contribuindo para incrementar a receita de estados produtores em detrimento do desenvolvimento da economia dos estados menos favorecidos, tradicionalmente consumidores. Na mesma linha, a Assembleia Legislativa da Bahia ressaltou. Poupo os eminentes colegas da leitura, está no relatório. Ouvidos, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, ambos se manifestaram pela improcedência da arguição de inconstitucionalidade. É o relatório do qual se distribuíram cópias aos senhores ministros. Pelo requerido, governador do Estado da Bahia, doutor Avaral, doutor Bruno Espinheira Lemos. Senhor relator, senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, senhores advogados, eventuais da Justiça. O Estado insiste, ou o governador, na sua preliminar de indeferimento da liminar, considerando que a norma sofreu mudanças, especificamente a Lei 7.014, que é objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, ela foi acrescentada pela Lei 8.967, modificada posteriormente pelo artigo 2º da Lei 9.159, de 9 de julho de 2004, que foi publicado no Diário Oficial de 10 e 11 de julho de 2004, que acrescentou-lhe um parágrafo, o parágrafo 3º. A requerente, no entanto, deixou de informar a alteração ocorrida no texto impugnado, que, ressalte-se, ocorreu muito antes do ajuizamento da presente ação direta. Da mesma forma, deixou de juntar cópia da Lei 9.159, que alterou a redação da norma impugnada. Agindo dessa maneira, a requerente deixou de observar o quanto disposto no artigo 3º, parágrafo único da Lei 9868, de 99, assim como, e por este motivo, requer o Estado da Bahia um indeferimento, o governador, melhor dizendo, estaremos aqui com as duas figuras, o indeferimento eliminado da petição inicial, teor do artigo 4º da Lei 9868. Com relação ao mérito, me parece que essa questão específica já foi tratada em diversos precedentes dessa Corte, e o relatório do senhor ministro relator, exauriente, apenas destacando que os precedentes dos RS 154, 124 do Estado de São Paulo, 203.684, também do Estado de São Paulo, e 154.273 do Estado de São Paulo, da relatoria do ministro Imar Galvão, abordaram muito bem a questão, inclusive apontando que a questão, como foi posta pelo Estado via lei ordinária, poderia ter sido feita, inclusive, por via de decreto. E o mais importante, me parece agora destacar, e não mais os argumentos do governador, da Assembleia do Estado da Bahia, que de algum modo estariam suspeitos no particular, o minucioso parecer da lavra do então Procurador-Geral da República, o doutor Cláudio Fonteles, que esmiuçou efetivamente a inicial aforada pela Confederação Nacional do Comércio, e, rapidamente, alinhavadamente, para que não percamos muito tempo, afirma que a antecipação parcial do ICMS no momento das aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização é uma situação expressamente autorizada na Constituição Federal pelo artigo 150, parágrafo 7º. Logo, o Estado pode cobrar o recolhimento antecipado do tributo antes mesmo da ocorrência do fato gerador daqueles que irão comercializar o produto. Dessa forma, observa-se a ocorrência da substituição tributária, fenômeno aceito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E vai além, no seu parecer, o senhor Procurador-Geral da República cita precedentes desta Corte, a exemplo do agravo regimental em RE 237881 do Estado de São Paulo, da relatoria do ministro Maurício Correia, recurso extraordinário 195.218 do Estado de Minas Gerais, da relatoria do senhor ministro Imar Galvão, ação direta de inconstitucionalidade 2044 do Estado do Rio Grande do Sul, da relatoria do senhor ministro Nelson Jobim, recurso extraordinário 194.382 do Estado de São Paulo, da relatoria do ministro
Maurício Corrêa, e, finalmente, o RE 340-883 do Estado de Minas Gerais, da relatoria do senhor ministro Gilmar Mendes. Portanto, nesse judicioso parecer, que me parece realmente exaustivo, apenas para concluir, segue além dizendo que a competência para disciplinar e cobrar o ICMS é dos Estados. Artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, cabendo a eles dispor a respeito do momento da exigência do ICMS. 2. Com relação aos ditames do artigo 150, inciso 5 da Constituição, atinente ao princípio da liberdade de tráfico de pessoas ou bens, a antecipação parcial do tributo não visa onerar o ingresso de aquisições originárias de outros estados, e sim a alteração na data de vencimento da obrigação, que passa a ser devida no momento da aquisição das mercadorias que serão comercializadas. Posteriormente, destaca o senhor Procurador-Geral da República, será escriturado o crédito nos termos do parágrafo 6º do artigo 26 do ato normativo em tela, observado o princípio da não cumulatividade, não havendo afronta aos artigos 150, inciso 4 e 152 da Constituição Federal, o que afastaria o argumento de violação ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Considerando não haver nenhuma restrição às operações mercantis, muito menos a criação de novo fato gerador ou cobrança de novo imposto, restando claro que se trata apenas de alteração do momento da cobrança pelo ente federado, conclui, não houve violação aos artigos 22, inciso 8, e 155, parágrafo 2º, inciso 6 da Constituição Federal, pois não houve invasão da competência legislativa da União para legislar sobre comércio, muito menos desrespeito à competência do Senado Federal para estabelecer alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais. O Estado, em nenhum momento, regulou o comércio ou fez restrição ao comércio interestadual. Além disso, não fixou nova alíquota incidente sobre operações e prestações interestaduais com mercadoria, sendo aplicável as mesmas alíquotas referidas pela Resolução número 22 de 1999 do Senado Federal. Assim, o Estado da Bahia estabeleceu que a referida diferença de alíquota prevista constitucionalmente passaria a ser devida no momento da aquisição interestadual das mercadorias para fins de comercialização. Dessa forma, nas operações e prestações sujeitas ao ICMS que destinem bens e serviços a consumidor final localizados em outro Estado, adota-se a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, cabendo ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre alíquota interna e interestadual, conforme previsto no artigo 155, incisos 7 e 8 da Constituição Federal. Por fim, não tem relevo a alegação do requerente quanto à infringência aos artigos 170, inciso 9 e 179 da Constituição Federal, posto que o Estado da Bahia observou o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas, assegurando as obrigações tributárias destas, disposta na Lei 7.357 de 98, logo não determinou a antecipação parcial do ICMS por tais empresas, preservando o tratamento diferenciado e mais favorável às empresas optantes do regime Sim Bahia, que determina a impossibilidade de creditamento do ICMS, pois este será pago sempre em valores fixos sobre o faturamento mensal, independentemente do crédito fiscal. Portanto, e finalizando, doutos ministros, absolutamente constitucional a norma do Estado da Bahia, que apenas tornou mais claro o momento da exigibilidade do imposto, por conseguinte, potencializando a arrecadação e dificultando sua sonegação. Tudo sob o mais absoluto manto sacro da Constituição Federal da República. Para vocês, a palavra do relator. A alteração legislativa de inclusão do parágrafo 3º não acarretou qualquer modificação do dispositivo questionado, o artigo 12A. Possibilitou apenas a exigência da antecipação parcial com relação às operações com álcool. Julgada procedente a arguição, o parágrafo acrescentado seria declarado inconstitucional por arrastamento, pois o próprio Instituto da Antecipação é que está sendo impugnado. Não há a falar, ademais, inépcia da inicial. A proponente é explícita no afirmar motivadamente a inconstitucionalidade do artigo 12A e dos dispositivos correlatos acrescentados pela lei tal. Rejeito as preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, a norma questionada se restringe à cobrança do ICMS sobre as operações mercantis. O argumento central da proponente está no suposto ônus acarretado aos comerciantes baianos com a obrigação de recolher antecipadamente o ICMS quando da aquisição da mercadoria em outros estados para comercialização na Bahia. Extrato da inicial, a instituir a antecipação parcial, criou um verdadeiro imposto interestadual, colidente com o preceito constitucional acima referido.
Essa mesma norma introduz na lei básica um dispositivo que confere àquela antecipação criada pela Lei 8.967 a natureza do tributo interestadual e transcreve. Em quadrinho aqui, se quiserem. Se ressaltar que a alíquota interna a incidir na antecipação do ICMS na Bahia será sempre maior do que aquela utilizada na operação interestadual que remeter mercadoria para aquele Estado, propiciando assim a permanência nos cofres do Estado do ICMS arrecadado pela sua incidência sobre o valor de aquisição em outro Estado, até que esse valor possa ser decidido na escrituração fiscal e assim compensado. Resulta dessa demonstração que a antecipação só tem por finalidade onerar a aquisição em outros Estados, operando de forma inconstitucional a limitação do tráfico de bens, etc. Infere-se do texto questionado que a exigência é feita ao próprio contribuinte, ou seja, ao adquirente da mercadoria oriunda de outro Estado que, inexistente a regra impugnada, recolheria com a circulação da mercadoria, recolheria o imposto com a utilização da mercadoria, utilizando-se da alíquota interna. Com o advento da norma questionada, ficou obrigado também a pagar antecipadamente o imposto devido apenas na parte referente à diferença entre as alíquotas interna e externa, que seria recolhida em momento posterior, podendo escriturar a crédito esse valor para compensações futuras. Ora, a própria Constituição é explícita ao afirmar que, sendo destinatário o contribuinte, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, caberá ao Estado em que este se localiza o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Incisos 7A e 8 do artigo 155 da Constituição. Assim, com o escopo de assegurar a perfeita arrecadação do tributo, utilizou-se o Estado da Bahia da substituição tributária por antecipação. Malgrado a imprecisão terminológica apontada pelos doutrinadores, como Marco Aurélio Greco, no julgamento do RE 213.396 Galvão, o tribunal assentou a legitimidade da chamada substituição tributária para frente, na vigência do novo texto constitucional. Naquela ocasião, compus a minoria, por entender que antes da introdução do parágrafo 7º do artigo 7º do artigo 150 pela emenda constitucional 3, a antecipação do tributo somada à substituição violava o próprio dispositivo definidor da competência tributária. Ressaltei, contudo, que não me comprometia com a declaração de inconstitucionalidade do Instituto em si mesmo. Tanto que, no julgamento da ADI 1851 Galvão, quando a norma questionada havia sido editada já sob a égide do referido parágrafo 7º do artigo 150, afirmei ao acompanhar a maioria. A Constituição autorizou, com a chamada substituição tributária para frente, tomar como fato gerador um fato presumido. É claro, com sua dimensão material igualmente presumida. É claro também que essa presunção não pode ser arbitrária, mas isso não se discute. Se ela é razoada, a minha leitura do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal é que aquele fato, antecipadamente levado em consideração, seus efeitos se tornem definitivos com a única ressalva constitucional de não ver ocorrer o fato previsto. Em outra ocasião, RS 194, 382, Maurício Corrêa, assentou-se a legitimidade da substituição tributária e da cobrança antecipada do ICMS. Afirmou-se, então, que a única exigência a opor-se, a operar, a única exigência é a de que a substituição se fizesse ex lege e o contribuinte substituto estivesse, de algum modo, vinculado ao fato gerador do tributo. Ora, é evidente o atendimento da primeira exigência, caso contrário, esta ação não teria razão de ser. Patente também que o adquirente da mercadoria oriundo de outro Estado, ou seja, o comerciante baiano, está vinculado ao fato gerador do tributo, a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. Ademais, a determinação constante no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 12A, não significa o afastamento da substituição tributária na hipótese como quer fazer crer a proponente. Ora, havendo a empresa substituído
antecipado integralmente a satisfação da obrigação tributária, por óbvio, não se pode exigir também a antecipação da diferença entre a alíquota interna e a externa, já que estaria incluída naquela operação. Daí a denominação de antecipação parcial, dado o Instituto e a observação de que esse não encerra a fase de tributação, pois o restante do imposto ainda será cobrado oportunamente. Quanto aos demais pontos, irretocável o parecer do Ministério Público Federal, da lavra do ilustre Procurador-Geral Cláudio Fonteles Verbes. Inicialmente, verifica-se o exercício da competência estadual quanto à antecipação parcial do ICMS, pois, conforme a Magna Carta, a competência para disciplinar e cobrar este imposto é do Estado. Assim, a antecipação parcial do ICMS no momento das aquisições interestaduais de mercadoria para fins de comercialização é uma situação expressamente autorizada na Constituição Federal pelo artigo 150, parágrafo 7º. Logo, o Estado pode cobrar o recolhimento antecipado do tributo antes mesmo da ocorrência do fato gerador daqueles que irão comercializar o produto. Dessa forma, observa-se a ocorrência da substituição tributária, fenômeno aceito na jurisprudência do Supremo Tribunal. Quanto à alegação do recorrente, que o ato normativo impugnado estaria violando o artigo 155, que rege o princípio da liberdade de tráfico de pessoas ou bens por estar discriminando mercadorias em razão de sua procedência ou limitar sua livre circulação, não merece procedência. A antecipação parcial do tributo não visa onerar o ingresso de aquisições ordinárias de outros estados, e sim a alteração na data do vencimento da obrigação, que passa a ser devido no momento da aquisição das mercadorias que serão comercializadas. Posteriormente, será escriturado o crédito, nos termos do parágrafo 6º do artigo 26 do ato normativo em tela, observando o princípio da não cumulatividade, não havendo afronta aos artigos 150, 4 e 152 da Constituição. Sendo assim, não se observa a violação ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, pois não há nenhuma restrição às operações mercantis. O cerne da questão é a fixação da entrada no território do Estado como momento para o recolhimento do ICMS, ocorrendo a antecipação de parte do valor devido. Essa questão não está no âmbito da competência da Constituição Federal, portanto, os Estados detêm competência legislativa plena para estabelecer o momento do pagamento do tributo. Nessa linha de pensamento, não houve violação dos artigos 22, 8 e 150, parágrafo 2º, 6, pois não houve invasão da competência legislativa da União para legislar sobre comércio, como também não houve desrespeito à competência do Senado para estabelecer as alíquotas aplicáveis a operações e prestações interestaduais. O Estado, em nenhum momento, regulou o comércio ou fez restrição ao comércio interestaduais. Além disso, não fixou nova alíquota incidente sobre operações e prestações interestaduais com mercadoria, sendo aplicável as mesmas alíquotas referidas pela Resolução 22 do Senado Federal. Assim, o Estado da Bahia estabeleceu que a referida diferença de alíquota prevista constitucionalmente passaria a ser devida no momento da aquisição interestadual das mercadorias para fim de comercialização. Desta forma, nas operações e prestações sujeitas ao ICMS, que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adota-se a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuindo o imposto, cabendo ao Estado do destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, conforme previsto no artigo 155, 7 e 8 da Magna Carta. Por fim, não tem relevo a alegação no requerente quanto à infringência aos artigos 179 e 179, ambos da Constituição Federal, posto que o Estado observou o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas, assegurando as obrigações tributárias destas dispostas na lei tal. Logo, não determinou a antecipação parcial do ICM por estas, preservando o tratamento diferenciado e mais favorável às empresas optantes do regime Sim Bahia, que determina a impossibilidade de creditamento do ICMS, pois este será pago sempre em valores fixos sob o faturamento mensal, independentemente do crédito fiscal. A proponente busca ainda a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do parágrafo 4º, acrescido ao artigo 16 da Lei 7.014, do seguinte teor: fica o Poder Executivo autorizado a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas com álcool não destinado ao uso automotivo, observadas as condições definidas no regulamento, de tal forma que a incidência do imposto resulte uma carga tributária nunca inferior a 17%. Percebe-se, entretanto, que a matéria disciplinada nesse dispositivo nada tem a ver com a antecipação parcial instituída pelo artigo 12A. Objeto desta ação,
o que afasta a possibilidade de aplicação do fenômeno da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração. Assim, já que a proponente não demonstrou como os dispositivos constitucionais invocados na inicial teriam sido violados por essa norma, carece a ação no ponto de fundamentação pertinente. De tudo, não conheço da ação. No tocante ao parágrafo 4º, acrescido ao artigo 16 da Lei Estadual 7.014 pela Lei 8967 de 2003. E, no resto, julgo-a improcedente. É o meu voto. A duas vezes? Eu peço vênia ao relator para divergir quanto ao artigo 12, quanto ao tratamento diferenciado imprimido por esse dispositivo, quando se trate de mercadoria que ingresse no estado da Bahia, seja interiorizada, que venha, portanto, de estado diverso. De substituição tributária para frente não se trata, porque teria havido antes a aquisição da mercadoria e, portanto, o fato gerador. Excluo a possibilidade de termos aí a incidência numa interpretação até mesmo flexível, uma interpretação integrativa, uma interpretação elástica do parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição Federal. Versa, repito, o preceito sobre uma situação concreta em que já verificado o fato gerador pela aquisição da mercadoria e passa-se a ter a obrigatoriedade, abandonando-se o sistema de lançamento em livro próprio do ICMS, a obrigatoriedade de recolhimento antecipado pelo simples fato de a mercadoria ingressar no território baiano, como se tivesse que ocorrer aí, como que eu vou apenas fazer uma figuração, um despacho aduaneiro. Incide nas mercadorias adquiridas para comercialização no estado da Bahia. Sim, o fato sim, gerador estaria sim. nessa comercialização. Sim, eu leio para a documentação o preceito. Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização, será exigida antecipação parcial do imposto a ser efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no inciso 3 do artigo 223, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição. Partamos aqui para um enquadramento da situação concreta, né, como espécie da substituição tributária para frente. Mas o preceito constitucional, a meu ver, e o todo da Constituição não permitem que se chegue a um tratamento que acabe por solapar a forma de Estado que é a federação. Tanto é assim que, de forma até mesmo pedagógica, nós temos no inciso 6º a regra segundo a qual, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12G, o convênio com a participação de todos, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria nas prestações de serviço não poderão ser inferiores, para que não ocorra até mesmo aqui, né, uma guerra fiscal, às previstas para as operações interestaduais. O que vislumbro, presidente,
é que, de certa forma, o preceito acaba por privilegiar a comercialização de bem, né, que se faça unicamente no âmbito do Estado, colando uma distinção em termos de tratamento tributário em se tratando de bem que advenha de um outro Estado. E aí, a meu ver, incide a limitação do poder de tributar prevista no artigo 150, inciso 5º. Estabelecer limitações é uma limitação, não deixa de ser uma limitação, um elemento inibidor até mesmo, né, da importação, considerado território nacional, não estou cogitando aqui de outro país, né, da importação, né, de produtos pelo contribuinte no estado da Bahia, né, um elemento inibidor da compra desses produtos em outro estado. E o preceito, vou continuar a ler o preceito do 150, inciso 5º, que proíbe a distinção, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Em síntese, a premissa de meu voto é que, ao se estabelecer esse tratamento diferenciado, considerada apenas a origem da mercadoria, se solapa a própria federação. Se privilegia, portanto, né, o que é produzido no próprio Estado, em detrimento da produção e comercialização de bens em outro Estado. Eu peço vênia para assentar que o artigo 12 conflita com a Constituição Federal. Haveria outra consideração? Portanto, o expediente não conhece da... No mais, eu acompanho Sua Excelência. É um dispositivo que realmente não se... É só isso. E quanto ao 12, que é o fundamental, eu julgo improcedente. Julgo improcedente a ação. Senhor presidente, como não se discute aqui a questão da devolução do imposto eventualmente recolhido a menor, nem da complementação, objeto daquelas ADINs de Pernambuco e de São Paulo, sob o meu voto de desempate, então, com essa, não se tratando disso, eu vou acompanhar o eminente relator. Portanto, o tribunal julgou improcedente a ação, não conheceu o artigo 4. O parágrafo 4º do artigo 16, vencido no artigo 12, contra o artigo 12, ministro... Só nessa parte é que ministro fico vencido. Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, vocês têm a vista em mesa do inquérito? Transformar em regimental? Transformado, portanto, pedido de vista... Tá. Eu tenho receio de prescrição. Prescrição. Viu, ministro Marco Aurélio? Eu tenho receio de que, quanto ao crime de estelionato, haja uma data próxima de prescrição. Mas Até quarta-feira. não foi levantada essa questão por ninguém, né? Alertado por Vossa Excelência, eu prometo trazer o processo na próxima quarta-feira. Espero que não incida a prescrição com o processo das minhas mãos. É que Está encerrada a sessão, senhor ministro.